Como é que eu faço uma avaliação técnica em um circuito elétrico ou instalação elétrica? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Nesse vídeo eu vou demonstrar uma informação básica e no outro vídeo, em outro canal, eu vou demonstrar como deveria ser este circuito elétrico. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Caso você precise de algum desses materiais aqui em exposição, é só entrar em contato com os nossos canais. Se de repente você não está precisando, nos faça uma doação com Valeu Demais, que é a partir de R$ 2, e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. Caso você goste de comédia stand-up, nós também temos no YouTube 2 canais voltados para a comédia, para o stand-up. Um é o Stand-up Barraco Comedy Brasil e o outro é o Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Então eu chego em uma instalação elétrica. Esse aqui eu estou demonstrando um circuito elétrico, tá? A ideia de um circuito elétrico bem resumida, em que eu tenho os cabos elétricos, a proteção elétrica e a carga. Quando eu falo de carga, eu falo de tudo que é ligado na instalação, seja na tomada, seja lâmpada, tudo que for ligado na instalação se chama carga. Inclusive a casa inteira podemos dar o nome de carga. Aquela casa é a carga daquela instalação elétrica, tá? Daquele circuito elétrico, tá bom? Então eu tenho aqui ideias básicas. Eu tenho o fio, a proteção elétrica e a carga, que nesse caso aqui é este equipamento. Quando eu sou chamado para fazer uma avaliação elétrica na instalação, eu, por hábito, sempre sigo as normas ABNT NBR 5410. Eu já chego naquela instalação na minha mente, tá? Memorizado, grande maioria das informações memorizadas na minha cabeça, e também eu carrego comigo o manual, tá? Pelo menos das informações básicas que eu preciso para instalações elétricas simples, residenciais, tá? Naquelas normas, lá fala qual a seção bitola e cores de fio para cada circuito. Lá fala qual a proteção para cada circuito. E quem vai me determinar proteção, fios e cabos é a carga, tá? Nesse caso aqui é o equipamento, mas poderia ser uma casa, poderia ser um prédio, poderia ser uma empresa, dentre outras coisas. Aí eu tenho aqui o equipamento. O fabricante desse equipamento diz aqui na sua etiqueta, tá pequenininho, eu vou traduzir, vou interpretar para vocês aqui, passar informação. Diz que esse equipamento é 220 volts, tá bom? A etiqueta também diz que ele tem uma potência de 710 watts. Está marcado aqui nessa etiqueta, tá? Aqui está um pouco borrado, não dá para ver com precisão. Então eu consigo visualizar aqui, 710 watts. Essas duas informações são primordiais, tá? Para que eu possa fazer o cálculo do meu circuito elétrico, pensar na minha proteção, na proteção do circuito, e pensar também nos fios e cabos elétricos que eu vou escolher para esse circuito. O que esse profissional fez aqui, tá? Primeira coisa que eu atento em uma instalação elétrica. Se é 220 volts, tá? Aqui eu tenho um azul que é para o neutro, um preto que é para a fase e
o verde que é para o aterramento, tá? Isso é o que diz a norma, tá bom? Quando se fala em 110 volts, tá? Azul para o neutro, verde para o terra e nesse caso o preto aqui, ó, para a fase. Mas se é 220 volts, então o profissional colocou o azul para uma fase, o verde para o terra e o preto para outra fase, porque se trata de um equipamento 220 volts, tá bom? Então, já temos erro aqui. Qual é o outro erro? Tá? Esse erro que eu falei é em relação a cores de fios e cabos de acordo com a norma para circuitos elétricos ou para instalação elétrica. E qual é o outro erro aqui? Possivelmente, tá? Eu tenho encontrado isso com muita frequência. Aqui eu tenho 710 watts. A corrente desse equipamento aqui, para chegar a esse valor aqui de potência, tensão vezes corrente, possivelmente está algo próximo de 4 amperes, tá? Então, a pessoa pensou assim, 710 watts, 4 amperes, então o fio 2,5 milímetro quadrado dá e sobra na instalação, tá bom? Em relação à quantidade de corrente a transitar pelo cabo, ele não está errado com essa ideia, tá? Não estaria errado com essa ideia. Mas a que a norma diz? A norma diz que o fio 2,5 milímetro quadrado é a menor seção aceita, tá? Ou que nós possamos usar em uma TUG, que é uma tomada de uso geral. Nesse caso desse equipamento, ele não é um equipamento de uso geral e ele não vai estar em uma tomada de uso geral, ele vai estar em uma tomada para ele, tá? Primeiro porque ele tem pinos grossos, é uma tomada para uso exclusivamente para ele ou, na pior das hipóteses, se o outro equipamento for da mesma tensão e tiver o pino grosso, ele também entrará, poderia usar, né, nesse caso, essa estrutura. Então aqui eu já percebi duas coisas que esse profissional fez errado nesse circuito. Visitem nossos canais no YouTube, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Está precisando de alguma coisa? Entre em contato com os nossos canais. Não está precisando? Nos faça uma doação com Valeu Demais, que é a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos.